Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao seu momento. Nesse programa iremos falar sobre yoga de uma forma fácil para pessoas como eu e como você. Eu sou a Nath Martins, professora de yoga do Zen Wellness, e nesse episódio iremos falar como se preparar para praticar yoga. Então, a primeira dúvida que surge quando a gente toma essa iniciativa de entrar numa aula de yoga, de começar a fazer as aulas de yoga, é por qual linha eu devo seguir, né? Hoje em dia existem várias linhas de yoga, várias modalidades de yoga, com características diferentes, e muitas vezes as pessoas se sentem perdidas, né? Quando não conhecem esse universo do yoga. Então, na verdade, todas essas linhas de yoga, elas se originaram do yoga clássico, que era o Hatha Yoga, né? Que foi criado há mais de 3.000 anos atrás, é um yoga antigo. E aí, após, né, de uns anos para cá, vieram se criando várias outras linhas de yoga, com outras peculiaridades, outras características, mas sendo yoga também. Então, eu vou explicar um pouquinho das diferenças das principais modalidades, das mais conhecidas modalidades de yoga. Então, o Hatha Yoga, que é o yoga clássico, ele tem como característica principal, dentro da sua prática física, as permanências nas posturas. Então, a gente realiza os asanas e permanece um tempo maior, fazendo as inspirações e exalações, tentando se concentrar cada vez mais com o momento presente ali, com a postura e todos os efeitos que ela traz no seu corpo físico, nas suas sensações. Então, há um yoga que exige um pouco mais de permanência, né? Um pouquinho mais, num ritmo um pouco mais lento. Já o Vinyasa Yoga, ele é uma outra modalidade de yoga, que é um pouco mais, até as práticas físicas são um pouco mais fluidas, né? Então, elas exigem um pouco menos de tempo de permanência das posturas e a gente tem uma fluidez maior, né? De uma posição a gente já entra em outra e já entra em outra e sempre ritmado com a respiração. Então, é uma prática um pouco mais acelerada, talvez, um pouco mais com menos permanências do que o Hatha Yoga e por muitas vezes pode ser uma prática um pouco mais vigorosa também. Então, de repente, para as pessoas que querem se desafiar um pouco mais, ou as pessoas que querem algo um pouco mais dinâmico, talvez o Vinyasa seja a melhor escolha. E a gente também tem o Yoga Restaurativo, que é um yoga onde a gente que promove um relaxamento físico e mental muito grande, com posturas relaxantes, posturas restaurativas, né, onde a gente utiliza alguns acessórios, como travesseiro, manta, cadeira. Então, ele tem uma proposta de te levar ao relaxamento em todas as posturas desde o início da aula. Então, mas a minha sugestão, a minha dica é que se você está em dúvida ainda e quer experimentar, quer sentir os efeitos de cada modalidade dessas do yoga no seu corpo, a minha sugestão é para que você realmente experimente, né? Faça uma aula de Hatha Yoga, uma aula de Vinyasa, uma aula de Yoga Restaurativo, para sentir os benefícios e os efeitos no seu corpo, para que você possa identificar o que é melhor para você. E hoje em dia, com a ansiedade, né, com as pessoas, muitas pessoas ansiosas, e as pessoas acabam me perguntando para a ansiedade, qual a melhor linha de yoga, qual a melhor modalidade de yoga. Na verdade, de todas as linhas do yoga, elas vão trabalhar o seu corpo, todos os seus corpos, seu corpo físico, seu corpo energético, né, seu corpo emocional, mental, e todas elas vão te levar a um estado de relaxamento, né, principalmente após a aula. Porém, como algumas técnicas, né, algumas modalidades vão te dar um pouco mais de energia, outras são um pouco mais lentas, provavelmente uma pessoa ansiosa, que tem a mente muito agitada, com muitos pensamentos, né, e não consegue controlá-los,
de repente uma prática um pouco mais lenta vai ter mais benefícios para essa pessoa, né? Então, de repente, o yoga restaurativo para uma pessoa ansiosa pode ser que seja mais benéfico. Mas, como eu disse anteriormente, é muito, muito interessante e pertinente que a pessoa experimente, né? Porque muitas vezes um outro tipo de aula, de yoga, vai trazer mais benefícios e vai agradar mais aquela pessoa. Então é muito importante que ela experimente e encontre a modalidade que mais se encaixa nos seus objetivos e na sua personalidade. Da mesma maneira, quem tem muita dor nas costas, quem tem problema de coluna, né, problemas articulares, perguntam também, puxa, será que eu posso realizar yoga? Será que eu posso praticar? E a minha resposta é sim, né? Quem tem problema de dor nas costas, dor nas articulações, pode realizar yoga sim. Inclusive, o yoga ele pode trazer muitos benefícios para quem tem, principalmente problemas na coluna, né? Porque a gente, nas práticas físicas, a gente trabalha todos os eixos da coluna, então a gente trabalha muito flexão, extensão, flexões laterais, torções. Então a gente vai cuidando dessas vértebras, vai movimentando, lubrificando essas articulações, alongando muito o nosso corpo, fortalecendo também toda a região do nosso tronco, né, os músculos que recobrem a nossa coluna vertebral. Então, muitas vezes o yoga acaba sendo uma forma de aliviar a dor nas costas, de tratar muitas vezes lesões na coluna. Lembrando sempre que é muito importante que você perceba os efeitos de cada postura no seu corpo. E se por acaso alguma postura lhe causar dor ou lhe causar incômodo, é indicado que pare imediatamente aquela postura e aguarde para a próxima postura que o instrutor for te passar, né? Então, é muito importante que a gente desenvolva também essa autoobservação de perceber o que nos faz bem e o que não nos faz bem. Mas, em geral, o yoga ele é muito benéfico para todas as articulações do corpo, por justamente a gente trazer esse movimento, né, para trazer essa lubrificação das articulações, essa tonificação dos músculos e alongamento muscular. Então acaba trazendo muitos benefícios realmente para o corpo e muitas vezes aliviando as dores físicas. E as gestantes, né? O yoga está liberado para as gestantes? Também muita gente acaba perguntando, tendo essa dúvida. E a minha resposta também é sim, né? Dentro do yoga, a gente trabalha muito a parte mental também, do aquietamento, de começar a trazer esse estado mental para o momento presente, de começar a controlar os nossos pensamentos. E geralmente nesse período da vida da mulher, na gestação, muitas dúvidas acontecem, muitas inseguranças, muitas vezes ansiedade toma conta desse momento de vida da mulher. Então o yoga ele pode beneficiar muito a gestante por trazer esse momento de presença, de trazer essa calma, essa tranquilidade para esse momento, né? Mesmo que se por acaso ela não puder fazer movimentos, né? Muitas mulheres acabam tendo uma gravidez de risco ou o médico não libera essa gestante para fazer as práticas físicas, né? Por algum problema, por algum risco da gestação. Mas mesmo assim o yoga acaba dando um suporte muito grande para essa gestante, mesmo que ela não possa praticar a atividade física, né? Os asanas, as posturas, ela vai se beneficiar muito da meditação, dos pranayamas, que são as técnicas respiratórias, que vão ajudá-la a ter mais calma, mais tranquilidade, trazer esse estado de presença, né? Equilibrando a ansiedade, equilibrando as suas emoções nesse momento. Então o yoga ele é muito indicado, né, nessa fase da vida da mulher. E para gestantes que têm a liberação médica, que podem realizar atividade física, os asanas, as posturas também são muito benéficas, porque elas trabalham também toda a questão do fortalecimento físico, né, dos músculos, as articulações, a gente vai liberando, vai trazendo mais flexibilidade para esse corpo, né, porque o corpo da gestante acaba passando por muitas modificações
Então, não é somente a barriga que vai crescendo, mas todo o eixo da coluna vai se modificando, né? Os órgãos internos vão se adaptando para acomodar esse bebê. Então, por muitas vezes a mulher começa a sentir dores, né, nas costas, nos quadris. Então, a prática do yoga, dos asanas, das posturas, elas vão ser muito benéficas para essa mulher por conta de exatamente trazer mais alongamento, mais fluidez, né, irrigar esses órgãos também. Então, a gente consegue muitos e muitos benefícios com a prática do yoga nesse momento da mulher, da gestação. E agora que você já sabe a linha, né, que existem algumas linhas, de repente você já identificou qual que você ali quer seguir, pode surgir uma outra dúvida, né? De qual horário fazer aula de yoga, já que algumas modalidades, essas linhas, podem trazer efeitos diferentes no seu corpo, né? Qual seria o melhor horário para praticar a modalidade que eu tenho interesse? Então é muito de pessoa para pessoa, né? É importante identificar realmente isso, que talvez um tipo de yoga, talvez um vinyasa, que lhe dê mais disposição, mais energia, pode ser que seja mais interessante você fazer no momento do dia que você precise dessa energia, né? Talvez de manhã, talvez à tarde, é muito particular de cada um. Assim como um yoga restaurativo, que é um yoga que dá mais esse relaxamento maior, talvez traga um sono maior ao fim da aula. Então, para quem tem dificuldade para dormir, seja interessante fazer antes de dormir, né? Fazer à noite. Então, é importante que você identifique realmente os efeitos que o yoga vai trazer no seu corpo para que você identifique qual é o melhor horário para você realizar essa prática. Mas como a gente já havia falado, talvez a melhor forma seja você experimentar. Experimente essa modalidade que você escolheu no horário que você escolheu. De repente, faça em 2 horários diferentes no dia para saber quais são os efeitos mais benéficos para o seu corpo, realmente o que você está esperando como objetivo, né, para que você possa ali identificar e criar também uma rotina, que é importante, né? Então, já que você quer colocar o yoga na sua vida, você colocá-lo como rotina no seu dia, então fazer sempre naquele mesmo horário, pode ser uma boa alternativa para que você consiga levá-lo até você criar essa rotina, né, de mantê-lo sempre no seu dia a dia. Mas é importante que você veja qual horário, qual período que você se sente melhor realizando essa linha, essa aula de yoga. Então agora que você já sabe qual linha do yoga seguir, qual horário você vai realizar as suas aulas, você pode se perguntar o que a gente precisa ter para começar a praticar yoga. Quais materiais que a gente precisa ter, né? E o que de fato a gente precisa. E na verdade, gente, a gente não precisa de nada. O yoga a gente não precisa de absolutamente nada. Então, se você não tiver nenhum utensílio, nenhum material de yoga, você mesmo assim pode praticar yoga na sua casa ou onde você quiser. Então, essa é uma vantagem do yoga, né? A gente precisa somente do nosso corpo e, claro, né, uma vestimenta que te possibilite fazer movimentos, que possibilite ter mais flexibilidade para que você possa fazer as posturas de uma maneira confortável, né? Mas os materiais, algumas técnicas, né, por exemplo, o yoga restaurativo, sugerem que você utilize alguns materiais, né, como almofada, travesseiros, mantas, cadeira. Porém, todos esses utensílios você pode adaptar na sua própria casa, né? Pegando uma almofada da sua casa, uma cadeira. Então, acaba sendo uma modalidade de muito fácil o acesso, né? Em que a gente não precisa absolutamente de nada e tudo a gente consegue adaptar. Da mesma forma, o tapetinho de yoga, né? Que a gente chama de mat. Muitas pessoas não têm e perguntam se mesmo assim elas conseguem fazer uma aula de yoga. E a resposta é sim, né? O mat de yoga ele tem alguns benefícios, então vale a pena, caso você queira ingressar no yoga e mantê-lo aí por muito tempo na sua vida, às vezes vale a pena você investir num mat, num tapetinho de yoga, porque ele possui uma estrutura, uma base antiderrapante, então muitas vezes vai te trazer um conforto maior
do que você simplesmente fazer as práticas no chão, diretamente no chão. Então, o tapetinho de yoga ele vai te possibilitar que você não escorregue as suas mãos, nem os seus pés, né? Vai te dar mais estabilidade e vai te dar um pouco mais de conforto. Mas não é necessário, não é contraindicado não fazer yoga se você não tiver um tapetinho, né? Você pode realizar com uma toalha, com uma canga, caso você esteja num lugar onde você não tenha um mat de yoga e você queira realizar yoga, você pode realizar da mesma forma. Porém, o mat ele vai te dar esse conforto a mais, essa estabilidade durante os asanas. E é necessário algum preparo físico, de repente, algum alongamento, né? Então, algumas pessoas me perguntam isso, se é importante você ter esse preparo antes de fazer a aula de yoga. E não é preciso, porque a própria condução do yoga ela vai aquecer o seu corpo de uma forma gradativa. Então, inicialmente, quando a gente começa a movimentar o nosso corpo para os asanas, a gente começa de uma forma lenta, a gente começa aquecendo, lubrificando as nossas articulações, preparando para os asanas mais avançados. Então, é muito importante esse aquecimento do corpo, né? Para a gente não simplesmente começar o yoga já com uma postura avançada, uma postura muito desafiadora, porque o corpo não vai estar preparado fisicamente para isso. Mas durante a aula de yoga, a própria condução da aula de yoga ela vai te levando a isso, a um aquecimento, a primeiro umas posturas mais tranquilas, mais fáceis, para depois a gente ir para umas posturas mais difíceis, mais desafiadoras e avançadas, né? Então a própria condução do yoga já prepara o seu corpo para isso, sem que seja necessário você realizar algum alongamento ou aquecimento antes de iniciar a sua aula de yoga. E a gente sabe que no yoga existem algumas posturas desafiadoras, algumas posturas que são mais avançadas. E muitas vezes as pessoas acabam se deparando com essas posturas e pensando, puxa, isso não é para mim, né? Ou eu não vou conseguir fazer essa postura nesse momento que eu me encontro, né? Ou com essas condições do meu corpo físico nesse momento. E perguntam às vezes para o professor qual que é a sugestão, né? Faz, não faz? E eu sempre oriento que os alunos não façam nenhuma postura que eles percebam que não vai ser benéfico para eles, né? Ou que de repente eles não estejam preparados para fazer aquela postura. Então não é que a gente não vai fazer, né? Mas que de repente a gente vai entender que é um processo, que o corpo físico precisa passar por um processo, né, de flexibilidade, de fortalecimento, e esse processo precisa ser aos poucos para que a gente não machuque, né, nenhuma parte do nosso corpo, para que a gente não se lesione, né, e não sinta dor. Então é muito importante que a gente também traga esse olhar para dentro de si, para se perceber, né, se a gente é capaz de fazer aquele movimento naquele momento ou não. E se por acaso você observar que não está pronto para fazer algum asana ou alguma postura do yoga naquele momento, a minha sugestão é que você realmente não faça. E coloque como uma meta, né? Uma meta para que você possa, ao longo da sua prática, ir fortalecendo o seu corpo, a sua mente também, fortalecendo a sua mente, para que a gente consiga mais para frente, né? Com a prática, com a persistência, com a disciplina, que a gente consiga alcançar aquele asana que a gente tem interesse em realizá-lo, né? Porém, a minha sugestão é sempre que se você acha que não é capaz ou se você não tem, não se sente confortável para realizá-lo, que você não faça. E não é por isso, não é por esse motivo que você não vai praticar yoga, que você vai simplesmente falar que o yoga de repente não é para você, ou que de repente essa prática foi muito desafiadora e você pode ter ficado frustrado por conta disso e que não vai fazer mais aula de yoga, né? Então é pelo contrário. Na verdade, a gente tem que entender que o yoga ele é muito mais do que uma prática física. Ele vai além, né? Então a gente tem as técnicas de respiração, dos pranayamas, as técnicas meditativas, né? Então são várias ferramentas que englobam o yoga, e os asanas, que são as posturas físicas, são apenas uma dessas partes. Então, claro que tem a sua importância dentro de uma aula de yoga, muita importância dentro de uma aula de yoga,
Porém, o mais importante é que você sinta os benefícios daquela postura. Mais do que se essa postura está correta, será que o meu ombro deveria estar mais para baixo do que realmente está? Então é muito mais importante que você faça a postura que o instrutor sugeriu, e mesmo que ela não esteja perfeita, né, dentro dos padrões perfeitos, mas que você sinta os benefícios dela no seu corpo. Então você sente que aquela postura te traz uma paz, você sente que aquela postura te traz um conforto para o seu corpo, você consegue se conectar, deixar a sua mente no momento presente, então a postura está correta, né? Então não precisa de ajustes para que você consiga se conectar com a energia do yoga durante uma prática física. Então, que você tenha isso em mente, né? De trazer essa leveza, de fazer essa cobrança de uma maneira muito mais leve, né? E aperfeiçoar o movimento é com o tempo, né? Então, no início, muitas vezes você não vai ter o movimento perfeito, uma amplitude de movimento muito grande, né? Ou ter força para realizar aquele asana. E aí é indicado que você realize da forma como você acha que seja mais confortável. E ao longo da prática, com a disciplina, com a nossa rotina, com a frequência das aulas de yoga, você vai aperfeiçoando esses asanas para que você consiga, de forma confortável, sem machucar o seu próprio corpo, realizar e chegar no seu objetivo final daquela postura. Lembrando que o yoga, ele visa trazer esse conforto e esse prazer, esse relaxamento durante a prática. Então, se por acaso você sentir dor ou qualquer incômodo durante a prática física, é recomendado que você pare e volte um pouquinho, de repente, se você foi lá muito intenso naquele alongamento e não se sentiu bem, volta um pouquinho, dobra um pouquinho o joelho, né? Então sempre dá pra gente adaptar os movimentos para que ele seja confortável para você. E também muitas pessoas acabam perguntando sobre o tempo, né? A duração de uma aula de yoga, ou quanto tempo ela pode fazer, é necessário que ela faça, se tem um tempo mínimo, um tempo máximo para ela realizar uma aula de yoga. E na realidade isso é muito da adaptação com você mesmo, né? De pessoa para pessoa. Existem pessoas que não têm muito tempo disponível para realizar uma aula de yoga, né? Que até gostariam de fazer uma aula de 1 hora, mas não tem, de repente, esse tempo disponível, né? E a minha sugestão é que faça, mesmo que você não tenha 1 hora do seu dia disponível, se você tiver 15 minutos, se você tiver meia hora, 20 minutinhos, o tempo o que for, né? Mesmo que seja para fazer uma prática menor, uma prática reduzida, ela vai trazer os benefícios para você. Então, muitas vezes a gente está no trabalho, não tem tempo, mas a gente está precisando trazer aquela energia do yoga, sentir os benefícios do yoga naquele momento do nosso dia, e a gente de repente tem pouco tempo. Então, nada te impede de você parar um pouquinho, sentar numa postura confortável, com a coluna ereta, né? Começar a trazer esse momento de presença para o seu dia, para o seu momento, trazer o momento presente, né? Começar a prestar atenção nas sensações do seu corpo, fazer alguns pranayamas, que são as técnicas respiratórias, de repente um ou outro asana que te dê um conforto, que movimente um pouquinho o seu corpo, né? E um trabalho de meditação no final, para manter a sua cabeça, sua mente mais tranquila. Então, isso não exige que você fique ali 1 hora do seu dia. Às vezes você pode fazer numa técnica um pouco mais reduzida, né? E isso vai te trazer imensos, enormes benefícios para aquele momento do seu dia. Então, ou se você também acha muito desafiador começar a fazer yoga com 1 hora de duração, você pode começar com pouco tempo. Então, com 15 minutinhos, depois você vai colocando como meta aumentar esse tempo para meia hora ou para 1 hora do seu dia, até que isso incorpore no seu dia como uma prática, como uma rotina realmente, né? Então, a falta de tempo, na verdade, acaba não sendo um empecilho para que você realize uma aula de yoga, né? Então, você não tem tempo mínimo, nem tem tempo máximo. Então, caso você tenha mais disponibilidade de tempo e queira fazer uma prática
mais extensa, mais longa, né? De repente fazer ali mais tempo de meditação, mais tempo de asanas, né? Ou mais tempo de pranayamas. Não é nada contraindicado, você pode fazer de repente uma aula de yoga, né? 2 vezes no mesmo dia. Isso não vai te causar nenhum malefício, pelo contrário, né? Se você sente que o seu corpo está precisando daquilo naquele momento, com certeza vai te beneficiar e muito. Então, a dica é sempre escute o seu corpo, escute o que ele está te pedindo, né? E adapte isso de acordo com a sua rotina, com o seu dia a dia, né? De acordo com a sua vida. Mas a dica é sempre inclua, né? Experimente incluir o yoga na sua vida para você realmente perceber os benefícios e as mudanças que vão começar a acontecer na sua vida. Então espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio, né? E que ele tenha servido para você, tirado suas dúvidas, para que você possa se preparar e iniciar as aulas de yoga da melhor forma. Gratidão pela presença de todos. Namastê.